muito bem-vindos para mais um bate-papo teológico promovido aqui pelo nosso seminário Martin Butzer. Você pode acompanhar, como você vê aí no nosso canal do Facebook. Hoje a gente tem o enorme prazer de entrevistar nosso querido professor e autor de diversos livros na área de teologia, Franklin Ferreira. Foi um prazer, Jonas. Muito obrigado, Franklin, por você estar aqui conosco nesse bate-papo. Legal, muito bom. E a gente vai falar hoje sobre um tema muito importante. O tema tem a ver, obviamente, com a publicação mais um volume dessa série de livros chamado Clássicos da Reforma. E o volume dedica aqui uma homenagem, celebra aqui uma homenagem a João Calvino. Então o debate vai ser, ou o bate-papo hoje vai ser sobre o tema de João Calvino. E você que está acompanhando a gente aqui nesse bate-papo, vai rolar um sorteio hoje. O sorteio é deste livro aqui, então acompanhe este bate-papo. E no final, logo no final, no término desse bate-papo, a gente vai comunicar então a vocês, não é, o grande felizardo que vai receber essa obra que acabou de sair, não é, que é uma coletânea dos escritos de João Calvino. Então vamos lá. Franklin, antes da gente falar um pouquinho sobre a obra mesmo de João Calvino e alguns temas que envolvem o pensamento dele, diz pra gente aí, quem é João Calvino? Pensa assim, alguém que talvez nunca tenha ouvido falar, o que é muito difícil, mas que talvez tenha tido uma interpretação talvez mais ou menos equivocada ou muito superficial de João Calvino. Bom, vamos começar primeiro. Quem é João Calvino? Ok. João Calvino era cidadão da França, ele nasceu na França. Desde cedo ele foi preparado para ser um pároco, era o sonho do pai dele. Só que em algum momento o pai dele vai se desentender com a autoridade católica da cidade onde Calvino havia nascido, Noyon, e o pai do Calvino vai levá-lo a migrar para o direito. Então, ele durante bastante tempo vai se embeber de fontes da área de filosofia, vindo a dominar alguns dos principais temas aí da época nesse campo. Ele também vem a dominar, vai ser um mestre de linguística, ele vai ser chamado aí de vir trilingues, né? Uma pessoa que dominava o latim, o grego e hebraico. Só que em algum momento, a gente não sabe quando, e Calvino, esse é um ponto interessante, ele fala muito pouco de si mesmo, ele não dá muitas pistas biográficas de quem ele era e como ele chegou à fé. Existe alguma autobiografia dele, alguma coisa desse tipo? Não, nada. É Teodoro de Beza que, pouco depois da morte dele, vai escrever talvez uma primeira biografia consolidada, que se tornou um clássico para o século XVI, final do século XVI, talvez como o Filipe Melanchthon para Lutero, né? Exatamente. Um tipo de homenagem póstuma a um pai espiritual, né? Mas, em algum momento, Calvino... ele diz isso no prefácio aos seus comentários aos Salmos, ele chega a uma súbita conversão. Ele não dá indicações de como ele chega a essa conversão, diferente de Lutero, que vai escrever um texto autobiográfico em 1545, 2 anos antes da morte dele, e nesse texto ele fala bastante, rememora bastante a experiência da torre, como ele chegou a compreender a noção da fé, da doutrina da justificação pela fé. Calvino não, ele só diz que ele chega à fé por uma súbita conversão e não dá mais detalhes aí, a gente fica realmente curioso como Calvino chegou à fé evangélica. O fato é que rapidamente ele se envolve com os chamados huguenotes, como eram conhecidos os protestantes franceses. Ele vai precisar fugir de Paris, porque o seu primo, Nicolas Cop, ele vai fazer um manifesto forte aí contra alguns abusos do catolicismo. Isso vai ser lido em público e ele tem que fugir de Paris. Ele vai passar por Estrasburgo e depois vai chegar a Genebra, tentando chegar ao norte da Itália, onde havia um grupo consolidado de movimento de reforma dos valdenses ali. E nesse momento aí de pernoitar em Genebra, o reformador de Genebra, um suíço chamado Guillaume Farel, vai descobrir que ele está na pousada e primeiro vai tentar convencê-lo gentilmente a permanecer em Genebra para fazer avançar a obra da reforma ali na cidade. Calvino vai relutar, porque ele se vê com alguém chamado para ser um erudito, um acadêmico, um homem de letras, mas não um homem de ação. E Farel aí conta-se, né, como um profeta do Velho Testamento, ameaça com as maldições divinas todo o trabalho de Calvino se Calvino permanecer em Genebra. E Calvino permanece em Genebra. Um dado interessante é que ele nunca foi ordenado.
ele nunca recebeu o título de pastor, ele era chamado muitas vezes de Senhor Calvino ou do pregador Calvino, mas não pastor. Ele e Farel vão ficar 3 anos em Genebra, só que provavelmente por causa do jeito fogoso de Farel e da inexperiência de Calvino, a aceleração do programa de reforma em Genebra vai ser mal recebida e eles vão ser convidados a se retirar da cidade. E Calvino sai dali, vai para Estrasburgo. Em Estrasburgo ele vai ser formado de fato como pastor, ele vai ser mentoreado por um outro grande reformador, Martin Butzer, que vem à fé mais ou menos em 1518, quando vê Lutero defendendo a distinção entre teologia da cruz e teologia da glória. E ele também vai ter um entendimento um pouco mais maduro sobre a obra do Espírito Santo na vida do cristão, na vida da igreja, a ligação do Espírito Santo com os sacramentos. E ele começa a pastorear uma congregação francesa em Estrasburgo. Ele casa em Estrasburgo com uma viúva, havia sido casada com um anabatista que foi ganho para a reforma por Butzer, e só que em algum momento, nesse tempo feliz de Calvino em Estrasburgo, ele vai ser convidado a voltar para Genebra. Ele não quer voltar para Genebra e mais uma vez Butzer vai ter que exortá-lo de forma bem contundente, bem forte, para que ele vá a Genebra, volte a Genebra para continuar a obra da reforma naquela cidade, naquela pequena república. Um fato curioso, Calvino volta a Genebra, vai viver na Rua do Canhão, bem próxima da igreja de Saint-Pierre, onde ele pastoreava, talvez umas 2 quadras no máximo da igreja de Saint-Pierre. Mas o fato curioso é que, quando Calvino retorna a Genebra e ele sobe ao púlpito de Saint-Pierre para pregar, Saint-Pierre Église, ele começa a pregar exatamente onde ele havia parado alguns anos antes, quando foi convidado a se retirar da cidade. Então, a ideia que Calvino queria transmitir é que ele está dando continuidade ao que havia sido feito antes. A situação em Genebra era muito tensa, a cidade dividida em 2 grupos políticos muito fortes. Um deles era chamado de os libertinos, que ainda que tivessem abraçado a reforma, se viam como adversários diretos de Calvino. Um ponto interessante da história da cidade de Genebra é que ela muda de uma de uma cidade basicamente provinciana para uma cidade internacional cosmopolita. Em pouco tempo, multidões de pessoas vêm de todos os cantos da Europa para morar em Genebra, e os genebrinos mal sabem lidar com isso, as pousadas cheias, a superlotação nas casas, a necessidade de se criar uma nova infraestrutura na cidade. E nesse movimento de colisão entre 2 partidos políticos, a ascensão de Genebra a uma cidade cosmopolita internacional, Calvino fica entre o tiroteio ali, ao mesmo tempo que ele está pregando, escrevendo tratados, comentários, cartas para gente em todo canto da Europa, desde reis e príncipes e duques até párocos e mártires que estão esperando ser queimados na fogueira. Ele tem que lidar com essas tensões políticas. Outro ponto interessante é que Calvino nunca foi cidadão suíço. Ele sempre foi visto como outsider. É o Messier Calvin, um francês que era tolerado dentro de Genebra. Então, nesse ponto aí, Calvino nunca teve nenhum poder político. Todo o poder de Calvino era persuasório, era baseado aí na sua vocação de comunicador da Sagrada Escritura, seja pregando, seja palestrando, seja escrevendo. Mas o fato é que, depois de muitas idas e vindas, inclusive ele recebeu ameaças de morte, conta-se que ele foi pregar e no púlpito havia grudado ali um papel ameaçando a vida dele, e aí a polícia tem que entrar e investigar, e a polícia de fato vai depois descobrir a pessoa que o ameaçou de morte. Ela depois foi executada posteriormente, né? Então, nesse ambiente caudaloso, Calvino vai perseverar pregando. Ele pregou praticamente quase todos os livros da Bíblia para a sua comunidade, pregando alternadamente quase 3 vezes por semana, seja na igreja de Saint-Pierre ou dando palestras na igreja escocesa que fica ao lado de Saint-Pierre. É interessante você falar, porque em geral as pessoas quando observam esse lado da história de Calvino, né, como alguém que exerceu uma influência não apenas teológica, mas uma influência também, não é, em termos culturais em Genebra,
Em geral, as pessoas acham que ele tinha uma espécie de autoridade assim, sobre-humana sobre as pessoas, em termos de definir, de julgar, de condenar. Como eu disse, assim, a autoridade dele era basicamente moral, persuasória. Né? Eu estou pensando naquele caso que todo mundo chama, que é do Serveto. Né? Então, Serveto era um médico já famoso naquela época, conectado com um grupo herético sociniano. Sim. E ele não apenas negava predestinação e outros dogmas que se julgavam centrais para os reformadores do século XVI, mas ele negava a trindade, a encarnação do verbo, etc. e tal. O lance de Serveto é um lance curioso, porque ele já havia trocado cartas com Calvino e ele, fugindo da perseguição dos católicos, mesmo já tendo escrito cartas muito pouco amistosas para Calvino e recebido cartas também que não sinalizavam nenhum tipo de amizade da parte de Calvino para com ele, ele resolve ir para Genebra e ele acaba sendo um joguete infeliz, essa briga de poder entre dois partidos de Genebra. Essa briga de poder vai colher, então, esse médico espanhol antitrinitário e um francês pregador e reformador na cidade, aquela pequena república. O fato é que Serveto é morto não por Calvino, mas é morto por ordem dos governadores da cidade, senadores que governavam a cidade de Genebra. Ele é executado na fogueira. Calvino é testemunha de acusação. Calvino entrega as cartas que ele trocou com Serveto e essas cartas vão provar que Serveto era antitrinitariano. Curiosamente, a cidade de Genebra vai receber apoio e aplausos do restante da comunidade reformada e luterana europeia nessa época. E, mais uma vez, para lembrar, Serveto estava fugindo dos católicos. A última cidade onde ele passou, Vienne, na França, desenharam, já que não conseguiram capturar Serveto, desenharam um painel dele lá, um retrato, ele queimaram um retrato da fogueira, ele foi queimado efígie, né? Mas o fato é que a morte de Serveto marca uma virada dentro dos embates em Genebra. Quando Serveto é queimado da fogueira, o partido libertino, que era contrário a Genebra, acaba perdendo todo o favor público, toda a sua capacidade de articulação política. O partido rival que apoiava Calvino vai ganhar a batalha. E mais uma vez tem que lembrar que foram os libertinos que usaram Serveto para tentar desarticular a reforma que Calvino estava implementando em Genebra. E esses marcam os últimos anos finais de Calvino, quando ele, por exemplo, vai ajudar a construir a Academia de Genebra, que Knox vai dizer que é a mais perfeita escola de Cristo, né? Atraindo homens e mulheres de tudo quanto canto da Europa. O próprio Jacob Arminius estudou ali na Academia de Genebra antes de voltar para Amsterdã para pastorear a Igreja Velha em Amsterdã. Então, assim, ele funda essa academia, ele se solidifica como o grande reformador da segunda geração. Lutero já está falecido, morre em casa, cercado pelos seus. Curiosamente, quem vai em Genebra hoje localiza o lugar onde Serveto foi morto, e há uma placa escrita "Pecamos", gravada ali, mas ninguém localiza a tumba de Calvino, porque ele pediu para ser enterrado num lugar onde ninguém pudesse localizar o corpo dele, uma forma assim de comunicar que ele não era nada, a glória toda dada a Deus. Calvino é livre de falhas? Não, de forma nenhuma. Ele era altivo, aristocrático. Há uma anedota muito engraçada, um cidadão francês esbarra com Calvino na rua e muito alegre porque ele vê um compatriota à frente da reforma em Genebra. Ele se dirige a Calvino pelo primeiro nome, Jean, e Calvino, de forma bem altiva, ergue o dedo e diz: "Não, Monsieur Calvin". Então, ele, como um bom acadêmico, ele não tinha uma vida muito colorida. Isso marca um agudo contraste, por exemplo, com Lutero e mesmo Zwinglio. Calvino não é um homem de arroubos, de grandes paixões, de caricaturizar os seus adversários, como Lutero fez, de forma tão engraçada algumas vezes, mas esse foi o homem certo para o momento certo. Pega desse gancho que você colocou aí, né, da própria formação de Calvino, né, que é interessantíssimo. Ele é um protótipo do erudito naquele contexto. E a gente sabe que os eruditos naquele contexto de Calvino, a erudição propriamente dita naquele momento é a erudição do humanismo, né? O humanismo do Ad Fontes, né? Dessa coisa toda. Então muita gente pergunta em que medida esse humanismo influenciou
Calvino, não é? Inclusive essa relação de Calvino com a sociedade, com a cultura. E se a gente pode chamar mesmo Calvino de um humanista, ou o quanto a gente poderia pensar em termos de dívida de Calvino para com relação ao humanismo? A palavra humanismo, ela ganhou uma conotação essencialmente negativa hoje. A ideia é que ela estaria conectada com a noção de se colocar o ser humano no centro, de destacar as potencialidades do ser humano, destacar inclusive a capacidade do ser humano de fazer o bem e o mal, e mesmo cooperar com a graça divina. Mas originalmente a palavra, o movimento humanista, como você bem destacou, era uma tentativa surgida aí no final da Idade Média, talvez século XIV, XV, em Florença, e que se espalhou por toda a Europa, de destacar não só o ser humano, mas as produções intelectuais do ser humano e sobretudo, voltar às fontes originais da civilização cristã. Então, era um movimento de ler, como você bem destacou, já de fontes, né, de ler os textos dos seus originais. Então, nós temos, por exemplo, um homem como Erasmo de Roterdã, preparando uma edição do Novo Testamento grego, que foi muito influente, sobretudo sobre Zwinglio. Nós temos a redescoberta de filósofos e escritores da Antiguidade Clássica, especialmente um paradigma mais platônico de pensar o mundo, de interpretar o mundo, rompendo com o aristotelismo que já dominava a academia aí nos últimos 200 anos antes da Reforma. E nesse aspecto, não é só Calvino, todos os nossos grandes reformadores aí do século XVI, pelo menos aqueles que a gente chama de reformadores magisteriais, eles foram humanistas. Todos eles com doutorado em universidades de ponta, todos eles muito bem formados, intelectuais de primeira naquela época. A gente pode pensar em Lutero, que era doutor em Bíblia, Calvino, que era da área do direito, Zwinglio, que era um exímio conhecedor do Novo Testamento grego. Dizem que chegou a decorar todas as epístolas de Paulo em grego e era profundamente embebido da teologia de Tomás de Aquino, profundamente dependente dos ensinos de Tomás de Aquino. Quer dizer, Tomás de Aquino acaba entrando no veio da Reforma também via Ulrich Zwinglio. A gente pensa em Melanchthon, que com 17 anos já conseguia fazer traduções do hebraico e do grego para o idioma alemão, com 17 anos expondo Bíblia em Wittenberg como um tipo de prova de fogo, né, de batismo, né, para entrada na academia. E é o preceptor da Alemanha, o pai da educação alemã. Durante pelo menos 400 anos, os modelos dele de educação foram que vigoraram na Alemanha e em outros países da Europa, mesmo católicos. Então, todos esses homens estavam embebidos dos ideais do humanismo. Todo o esforço da Reforma é o seguinte: já que o texto fundante da fé é a Sagrada Escritura, a tradição tem sua importância, os grandes escritores têm sua importância, mas a gente tem que ir direto à fonte e tentar ouvir a voz de Deus direto à fonte. Então, Calvino vai se especializar em grego e hebraico, porque ele quer entender o texto bíblico no seu idioma original. O esforço dos comentários dele, que são obras clássicas da teologia cristã, é tentar entender o que os autores canônicos disseram no seu contexto determinado, no seu momento histórico, cultural, social, como é que eles vazaram suas ideias nesses idiomas originais e agora, uma vez entendendo o que foi dito no passado, o que eles têm a falar hoje no tempo presente. Então, a exposição de Calvino é basicamente analisar a passagem bíblica filologicamente, tentar reconstruir o ambiente cultural, histórico, social da passagem, tentar destacar a ideia central daquela passagem e aí sim o que aquela passagem tem a relação conosco hoje. E é interessante, por exemplo, essa questão de Calvino ser um humanista, estar embebido nas artes humanistas aí do século XVI, é a diferença da peregrinação dele para Lutero. Lutero, o pai manda ele para estudar direito, e ele abandona o direito para entrar no mosteiro agostiniano. Ele vai se tornar um teólogo, doutor em Bíblia. Calvino foi preparado para ser um pároco e o pai dele briga aí com a liderança eclesiástica da sociedade e aí manda Calvino para o direito. Então, em ambos os casos, os dois personagens eles estão embebidos nos estudos da época, nos debates da época. Diz aí que na época que Calvino estudou em Paris, ele se dedicava tanto ao estudo que ele contraiu uma série de enfermidades, que ele não conseguia parar de estudar, o tempo todo estudando, comendo muita comida, às vezes até estragada,
porque ele queria rapidamente voltar para o seu ambiente de pesquisa e de estudo, né? Então, esses homens eram humanistas, todos eles com doutorado nas principais universidades da época, todos eles valorizando as luzes que vinham da antiguidade clássica, sobretudo dos pais da igreja. Então, Agostinho talvez seja o grande campeão da época. Um autor vai sugerir que a reforma... Tem inclusive uma frase do Calvino, né, de que Agostinho é todo nosso. Todo nosso, né? Acho que o Timothy George vai dizer que a reforma é uma aguda agostinização do cristianismo, né? Então, um retorno para Agostinho. Calvino vai citar bastante ele nas Institutas. Lutero vai depender basicamente dele, rompendo com Occam, com Pedro, com Biel. Então, nesse sentido, eles voltam para Agostinho, mas não só para Agostinho. Por exemplo, Irineu de Lyon, famoso pai da igreja, era muito citado pelos reformadores. Atanásio, um pouco menos. Mas, por exemplo, Bernardo de Claraval era muito citado pelos reformadores como um tipo de modelo de biblicismo e de amor pelo trabalho pastoral. Então, ele também vai ser bastante citado pelos reformadores. Anselmo, talvez, mais do que outro medieval, por causa da sua noção da morte expiatória e vicária. Por ser agostiniano também. Exatamente. Era, da mesma tradição, todos eles, Anselmo, Bernardo, e todos eles remetem à tradição agostiniana do crer para compreender, da subordinação do intelecto à revelação, né? Então é bem interessante que esses homens eram de fato humanistas, no bom sentido da palavra. Eles entendiam que todos os saberes são úteis, desde que subordinados à revelação e a serviço da revelação. Então eles não tinham uma atitude anti-intelectual ou indolente, como por exemplo algumas vezes os anabatistas, né? Que para eles só a escritura bastava. Eles vieram defender aquilo que passou a ser considerado como nuda escritura. Não há necessidade de tradição, de credos, a escritura se basta. E talvez isso explique os problemas doutrinais e práticos que os anabatistas se meteram aí na reforma e pós-reforma. Mas do outro lado, Lutero e Calvino, eles criam de fato só a escritura. A escritura é o juiz último de toda a controvérsia, para citar a Confissão de Westminster, mas a tradição, a razão, a experiência, elas têm o seu lugar na construção da teologia, na pregação também. Então, eles não desprezavam esses saberes que o humanismo estava recuperando aí desde o século XV, começou a século XVI. Pensando um pouquinho assim, Frank, agora mais na obra mesmo do Calvino, né? A gente viu um pouco agora sobre a biografia dele, algumas questões importantes sobre o histórico dele, né? A formação, a própria erudição dele, né? Isso transparece não só na influência que ele exerce na sociedade, mas também nos textos, né? Não só os textos, por exemplo, exegéticos, né? Comentários na Bíblia, mas, em especial aqui, as Institutas. Pensando nas Institutas, né? Talvez a obra mais importante. Fala um pouco das Institutas, qual a importância dessa obra em especial no pensamento de Calvino, uma vez que parece que ela sofreu muitas edições, é isso mesmo, então parece que é uma obra que ele o tempo todo burilou. Sim. Fala um pouco para a gente dessa obra aí. Eu diria que as Institutas são a grande obra de Calvino. Legal. É a obra principal dele. Isso marca a diferença dele para Lutero. Lutero é um escritor ad hoc. Ele não escreve um compêndio de ensinos doutrinais, ele é tipo literalmente um furacão despejando... Uma tempestade, exatamente, uma tempestade, despejando obra em cima de obra, tratados, cartas, sobre todos os assuntos, praticamente todos os assuntos mais importantes da doutrina cristã. Calvino não, ele legou para a gente um tipo de compêndio, só que assim, primeiro ponto, a gente tem que lembrar, e Calvino vai dizer isso no começo das Institutas, que o que ele quer oferecer ali é um tipo de chave para que o leitor das Institutas e da Escritura consiga identificar os tópicos principais, os temas principais que estão presentes na Sagrada Escritura. Não é propriamente uma sistemática. Exatamente. Então. Isso Legal. é um ponto legal. Calvino, ele lega para a gente não uma teologia sistemática, mas uma teologia bíblica. A luta de Calvino não é tanto em criar um sistema, como a gente vê, por exemplo, nas sentenças de Lombardo antes, e em Tomás de Aquino antes, e nos escolásticos reformados depois, como Turrentine. Ele quer, literalmente, oferecer uma chave bíblica para que o leitor possa, ao estudar o texto sagrado, ele possa... a história de José aqui.
José, capítulo 36 de Gênesis, ele é preso, jogado num buraco e daí vendido para os traficantes de escravos. Entra a história de Judá e Tamar, corta a narrativa, o que aconteceu com José. Daqui a pouco José volta à história e da prisão até o palácio, Deus vai guiando, de tal forma que no final da vida dele, ele vai dizer que o mal que foi intentado é para o bem que se vê nesse dia. Aí você vai lá para as Estutas, o primeiro volume das Estutas, capítulo 16 a 18, aí Calvino vai ampliar a ideia da providência de Deus. Aí a ideia é que o leitor, estudando a vida de José, ele lembre, puxa, o que está em ação aqui é a providência divina, que faz com que todos os concursos, né, faz com que tudo ocorra para a glória de Deus, para a preservação do povo de Deus, para a alegria do povo de Deus, etc. Então as Institutas são, talvez eu arriscaria dizer, depois contra as heresias do Irineu de Lyon, a grande teologia bíblica escrita até então por um pai da igreja, e Calvino é um pai da igreja. As Institutas também, esse é outro ponto interessante, são um comentário do credo. Então Calvino, ele não quer inventar nada novo. Ele quer voltar... fontes aí, né? Exatamente, ele quer voltar ao fundamento, ao rudimento da fé cristã. E se você nota a estrutura das Institutas, são 4 livros. O primeiro livro trata do primeiro artigo do Credo, Deus o Criador. O segundo livro trata do segundo artigo do Credo, Deus o Redentor. O terceiro artigo do Credo trata de Deus o Espírito Santo. E isso é uma sacada numa das edições intermediárias das Institutas, uma versão escrita em francês. Ele vai lembrar que nós não cremos na Santa Igreja, nós não cremos na remissão de pecados, nós cremos no Espírito, na Santa Igreja. Então ele oferece a gente um 4º livro, que é o maior livro, que trata dos benefícios que nós recebemos da obra do Espírito Santo. Remissão de pecados, a santificação, nós sermos unidos à igreja, a esperança da vida eterna, da ressurreição do corpo, etc. e tal, a relação dessa igreja com os poderes seculares e por aí vai. Então as Institutas são um comentário do credo, eles não são uma teologia sistemática exaustiva. Por isso que alguns eruditos falam de tradição calvinista e a tradição calviniana. Em outras palavras, muito do que se passa por tradição calvinista é um desenvolvimento posterior e não está em Calvino. Por exemplo, com a mentalidade mais calviniana e imersa nessa redescoberta aí de uma nova forma de ver o mundo, né, e que tem a ver com a ressurgência do platonismo, nos séculos XV e XVI, Calvino não se vê... não é importante para Calvino esgotar todos os temas da teologia sistemática. Por exemplo, não há um debate sobre a ordem dos decretos, ou sobre o que é decreto em João Calvino. O ponto dele ao tratar da providência de Deus não é especulativo, é altamente pastoral. Porque andando nas ruas de Genebra, bate um vento, uma telha é arrancada e cai na cabeça de uma pessoa? Da onde vem o conforto para os entes queridos que ficaram vivos? Que operou ali? Então, todo o foco de Calvino não é especulativo. Deus elegeu e por isso decretou a queda, ou Deus permitiu a queda e por isso ele elegeu. Isso é muito bom que você fale, porque às vezes a gente tem uma impressão, e a gente quando lida com os alunos no seminário, eles chegam, eles vêm com uma interpretação de Calvino muito fria. Sim. E parece que não condiz. E as Institutas é um livro interessante, mostra o quanto existe um espantalho de Calvino aí. Exato, né? exato. Você acha que procede essa ideia de que as Institutas, ela basicamente, não só como você acabou de dizer, é pastoral, mas sobre o Espírito Santo, o tema da oração, que é uma coisa que as pessoas às vezes acham que não é uma preocupação dele, não está presente. E talvez seja central, é o contrário. O B.B. Warfield, do século XIX, no estudo famoso dele, ele vai dizer que Calvino é o teólogo do Espírito Santo. Legal. Porque talvez assim, desde Basílio de Cesareia, sobretudo, nenhum outro teólogo no Ocidente trabalhou com tanta profundidade o Espírito Santo. Ele tem um capítulo sobre a pessoa do Espírito, ele trata da pessoa do Espírito, mas o intento de Calvino é basicamente tentar colocar diante da gente a multiforme obra do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo trabalha com poder em tantas dimensões da nossa existência, até mesmo na igreja. Daí entra a teologia sacramental de Calvino, que é muito bonita. Quer dizer, o Espírito Santo operando por meio da pregação, o Espírito Santo vindo a nós no batismo, o Espírito Santo vindo a nós na ceia,
nós somos erguidos erguidos pelo Espírito para sermos alimentados por Cristo nesses 3 sacramentos. E nós somos erguidos como comunidade. Quer dizer, as Institutas, eu diria que é um livro de leitura fundamental. Eu coloco as Institutas entre os 10 livros mais importantes que eu li na vida. Como você costuma dizer, não dá para passar dessa vida sem ler as Institutas. Porque assim, mesmo que a gente discorde alguns tópicos, é um volume sensacional. Então, as Institutas seriam da obra de Calvino, seria o livro que provavelmente você mais... O legal é notar que, por exemplo, o que Calvino começa a elaborar nas Institutas vai ser ampliado, por exemplo, em comentários bíblicos. Sim. Então é bom ler os comentários bíblicos. O de Romanos é o comentário de Calvino jovem. Então é um comentário mais técnico, por assim dizer, mas o comentário de Hebreus dele é soberbo, e ele vai dizer mais para frente que era o principal comentário que ele fez. E por quê? Por causa da luta com o catolicismo para vindicar a exclusividade do sacerdócio de Cristo e da morte vicária de Cristo, ocorrida uma vez e que não precisa ser repetida no sacrifício sangrento da missa. Então é muito legal ler as Institutas, devorá-la. Nosso seminário, os alunos têm que ler as Institutas durante 2 anos. Eles leem a Bíblia toda nos 4 anos que eles estão no seminário e as Institutas em pelo menos 2 anos aqui do seminário. Mas é muito legal ler as Institutas. Ela realmente, ainda hoje, 500 anos depois, praticamente, ela continua sendo uma ajuda imensa na interpretação da Escritura, na pregação da Escritura, numa leitura da Bíblia mais devocional, mais pessoal. Mas vale a pena aquele leitor criterioso que quer conhecer mais Calvino se mover também das Institutas para os comentários, tratados. Calvino tem tratados muito legais, cartas também. Além das Institutas, obviamente que é a obra magna dele, qual seria um livro que você recomendaria a alguém que vai começar a entrar nos estudos de Calvino e que, antes de entrar nas Institutas, gostaria de também começar com um livro mais curto? Talvez a melhor obra, talvez talvez as 3 obras mais bacanas para a gente ter uma janela para daí começar os estudos em Calvino. Primeiro, ler a carta que Calvino escreve ao rei Francisco I de França, que é o texto que abre as Institutas, né? Um tipo de declaração de guerra dos reformados franceses contra os poderes constituídos que querem suprimir a liberdade de se pregar o Evangelho em termos bem bíblicos. Mas eu recomendaria 2 obras que eu julgo bem bacana, que é a Carta Cardeal Sadoleto, que é um resumo dos temas principais da Reforma na ótica de Calvino, respondendo a um bispo que quer seduzir a cidade de Genebra a voltar para o catolicismo. E assim, até em meu livro novo, quando eu trato da justificação pela graça, eu cito o que Calvino fala sobre justificação pela fé, é simplesmente aquecer o coração, mas sobretudo há um livrinho que é assim pouco conhecido no nosso meio, há 2 traduções dele já em português, uma pela PES e outra pela Pendão Real. É um livreto chamado Instrução à Fé. É realmente um livreto pequeno, e você tem nesse livreto, a edição brasileira daria no máximo em umas 60, 70 páginas, um resumo das Institutas. Uma delícia de ler, muito gostosa a leitura, também cito alguns trechos dela no meu livro novo, Pilares da Fé, mas eu diria que esse seria um livro bacana, alguém que quer conhecer o pensamento de Calvino, em viva voz, voltar às fontes, né, que é um primado da tradição humanista da qual ele estava embebido. Esse seria a porta de entrada para Calvino. E aí você lê aquele livrinho, você fica encantado com a capacidade de síntese de Calvino. Não há uma palavra perdida, toda palavra é pensada, e há um esforço de Calvino já jovem, de burilar as passagens. Então, os textos são enxutos, objetivos, eles vão direto aos pontos principais e, de certa forma, esse texto chamado Instrução na Fé, ele é um resumo das Institutas. Então, aqueles que ficam impressionados com o tamanho das Institutas, daria aí todo o tamanho de todo o Antigo Testamento, mais os 4 Evangelhos, 1.600 páginas, acho que é a edição brasileira dele, uma das edições brasileiras. Então, vá primeiro à Instrução na Fé, e ali você vai se encantar com Calvino, e dali você vai para as Institutas. Você falando, eu me lembrei de
Um livro que você já leu muito e já falou muito dele, já indicando em alguns outros contextos, que é o Teologia dos Reformadores, do Timothy George. Lá ele comenta, ele abre, não sei se você lembra, na abertura da apresentação de João Calvino, ele lembra lá uma frase que o Barth disse, né, sobre o João Calvino, dizendo que que é uma catarata, que ele é sei lá, uma coisa chinesa, desconcertante. Passaria a vida inteira com certeza. lendo Calvino. Né? Então, por exemplo, eu tive um nome expressivo como Calbart, vendo outros tantos teólogos contemporâneos influenciados por Calvino. Quem você acha que a gente poderia elencar em termos no cenário atual hoje, que seriam os grandes expoentes do contexto teológico que a gente tem hoje, que representam esse vigor, que são extremamente influenciados pelo pensamento de João Calvino? Na atualidade. Um nome que eu destacaria, Michael Horton, um dos meus escritores prediletos. Concordo. Ele vai estar no que vem na nosso congresso da Edições Vida Nova, em março de 2018. Ele é simplesmente brilhante. Os escritos dele são amplos, tratando de quase todos os temas da doutrina cristã, e numa perspectiva tanto bíblica como sistemática. Então ele tem textos muito legais sobre teologia pactual, bem focados num entendimento sequencial da Escritura, o pacto como aquele elemento que dá o cordão dourado que une o Antigo e o Novo Testamento. Mas agora, mais recentemente, lançou duas teologias temáticas, uma mais completa e outra para um nível intermediário. E ele é muito criativo, escreve muito bem, e ele seria um desses aí que a gente poderia destacar. Outro, que é um rival do Michael Horton, John Frame também, muito criativo, um escritor voraz de textos acadêmicos densos. E o curioso, você citou Calbart. Calbart só tinha o bacharelato em teologia. Ele ganhou uma série de doutorados depois, posteriormente, mas todos eles honoris causa. E Frame não tem o doutorado, mas escreve como se doutor fosse. Né? Então, é impressionante a construção teológica de John Frame. Há outros também, falecido John Webster, que era professor na Escócia, que era um especialista em Barth, mas muito ortodoxo, e um teólogo muito douto, especialista em Tomás de Aquino, que é uma área que você gosta também. Donald MacLeod, Sinclair Ferguson. Nesse nível mais da teologia sistemática, nós temos Richard Muller, do Calvin. Nós temos vários escritores aí, peso pesado, que têm trabalhado a teologia sistemática com frescor, antenados com o tempo presente, né, o momento que a gente vive, mas tentando buscar no passado direção para o que nós estamos vivendo aqui agora. Né? Um outro escritor que eu poderia destacar, George Huizinga. Ele tem uma pegada, ele talvez seja o grande especialista de Barth hoje, mas ele tem uma pegada quase evangelical, e textos que são eco da tradição da Reforma, e também bem antenado com o período contemporâneo. Então, pela misericórdia de Deus, a gente tem alguns escritores bem legais hoje no nosso tempo, que estão na mesma pegada aí, lutando dentro da tradição reformada para fazer a diferença. O que faz a gente perceber que ele ainda está vivo, aquele pensamento que não é meramente uma questão tradicionalista. Essa é uma questão curiosa. A revista Time, alguns anos atrás, fez uma reportagem sobre 10 ideias que estavam mudando o Ocidente. E a única ideia religiosa tratada ali foi o calvinismo. Né? Ainda que a gente possa falar de algumas distinções desse novo calvinismo para o calvinismo da reforma do século XVI, nós temos aí pregadores como John Piper, por exemplo, que ele remete a si mesmo mais ao Jonathan Edwards, mas ele está no mesmo caminho nas exposições bíblicas que ele faz, na ênfase da majestade divina, na glória divina, na salvação somente pela graça, não por mérito humano, na fé concedida e que é dependência, ou depende da promessa divina. Né? Então, Piper seria outro homem mais do nível popular aí, que tem honrado a tradição reformada também. E isso é outro ponto. Aqueles jovens que têm abraçado a reforma, aqui no Brasil, por exemplo,
eles têm uma visão de Calvino mais como polemista. Sim. O Calvino polemista contra os católicos, o Calvino polemista contra os anabatistas, contra os socinianos, como por exemplo na pessoa de Miguel de Serveto. Mas um ponto legal que tem que ser frisado é que Calvino era especialmente um professor de Bíblia. Ele era o expositor. Né? Então, ainda que as Institutas sejam a grande obra de Calvino, o valor de Calvino está em alguém que expôs a Bíblia. E expôs a Bíblia com tal maestria que o Jacob Arminius, talvez o enfant terrible, né, da tradição reformada, né, ele, ainda que ele tivesse suas dificuldades com as Institutas, ele diz isso no texto dele, ele vai recomendar a leitura dos comentários como talvez o grande monumento aí do século XVI em termos de análise do texto bíblico, e voltar ao contexto, tentar reconstruir o background histórico, cultural, social do texto bíblico, interpretar o texto no seu idioma original, para depois trazer para a nossa cultura, para depois começar a formular doutrinas. Né? A minha percepção, lendo um pouquinho de Armínio, é que a grande crise dele não é tanto com o calvinismo de Calvino, mas a grande briga dele o tempo todo é com o supralapsarianismo, que é eu diria que é um tipo de desenvolvimento bastardo do calvinismo de Calvino. Calvino, por exemplo, ele é ambíguo quanto à questão das ordens do decreto, ele não entra nesse debate, isso não é uma matéria, só que aí mudou o ambiente filosófico, isso vai trazer impacto sobre as formulações doutrinárias, e agora começa a surgir uma noção altamente especulativa do calvinismo. E Armínio, que era sobretudo um pastor, era douto, mas era um pastor, ele fica preocupado com as consequências pastorais dessa derivação do calvinismo mais filosófico, talvez menos existencial, como se tem em Calvino, e ele vai... O combate de Armínio o tempo todo não é nem contra o infralapsarianismo, é todo contra o supralapsarianismo, ele tentando mostrar os problemas do supralapsarianismo, que me parece que o Robert Dabney, né, um teólogo presbiteriano muito famoso do século XIX, vai dizer que esse debate da ordem dos decretos é um debate infeliz que nunca tinha que ter acontecido. Né? Mas aconteceu e a gente lida com as consequências disso até hoje. Mas vale a pena voltar para Calvino e tentar perceber essa veia do pregador. Né? Pensando assim, já até para a gente caminhar para um desfecho, talvez, do nosso bate-papo, que é a questão do conteúdo mesmo, propriamente do pensamento. Muita gente fala dos 5 pontos do calvinismo, 5 pontos do calvinismo, mas você vai procurar em Calvino e parece que não está lá os 5 pontos, né? Pelo menos não ordenado dessa maneira. Por que há essa associação? Por que as pessoas associam os 5 pontos a Calvino? Ano que vem nós celebramos os 400 anos do Sínodo de Dort. Isso. E pelo que eu estou lendo, vai haver algumas comemorações e lançamentos de destaque para celebrar esse sínodo internacional, talvez o último grande sínodo internacional ocorrido na história da Igreja. Mas o ponto é que ficou. As decisões conciliares ali se tornaram a marca do calvinismo, tanto no continente europeu como no Reino Unido, depois, sobretudo, nos Estados Unidos. Mas o fato é que se nós fôssemos tratar do tema central das Institutas, essa seria talvez a união mística do crente com Cristo. É até frustrante num debate, né, a caricatura que se tem é que Calvino inventou o dogma da predestinação. O capítulo de predestinação das Institutas é pequeno, não tem nenhuma novidade, ele simplesmente está repetindo o que Agostinho falou antes e repetindo o que Lutero falou até com mais contundência e mais força uns 30 anos antes dele colocar ali no papel as suas formulações sobre predestinação. O capítulo de oração é maior, quase o dobro do tamanho do capítulo sobre predestinação. Então, me parece, até pela estrutura das Institutas, do volume 3 das Institutas, em que a fé é colocada antes do debate de regeneração, justificação, etc. Isso dá também uma ideia, em Calvino, diferente da tradição reformada posterior, de simultaneidade. A tradição reformada posterior vai ver as obras da graça como vindo sequencialmente. Aí começam debates do tipo, o que vem antes? A fé, o arrependimento, a justificação, a regeneração. Para Calvino, que ele tem outra mentalidade filosófica, outro pano de fundo filosófico, ele entende, me parece, que essas obras da graça chegam ao crente simultaneamente,
recebidas pela fé somente em quebrantamento e arrependimento. E tudo girando em torno dessa união mística do crente com Cristo. A eleição, a justificação, a adoção, elas são subordinadas a essa união do crente com Cristo, nutrido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não vindo de forma mágica, mas vindo por meio dos sacramentos da igreja, etc, etc. Pensando assim, Franklin, para a gente encerrar, né? Agora, pensando no nosso contexto, que a gente está sempre envolvido ensinando alunos, seminaristas, e a gente tem envolvido de alguma forma nossos alunos no emprego da teologia a serviço da igreja o tempo todo. Então, se tocou em pontos importantíssimos, que é a questão do movimento do coração de Calvino voltado para a exposição bíblica, etc. Pensando assim, em termos de conclusão, eu penso aqui talvez um seminarista, alguém que está acompanhando nossa conversa aqui, e puxa vida, está o tempo todo ali no seminário se perguntando qual é o meu lugar, como eu posso servir a igreja como um teólogo, e se vê nessa discussão, né? Eu sou mais pastor, eu sou mais teólogo, não é? Para que lado eu vou, como eu posso servir melhor a igreja? Como Calvino, com toda a sua experiência e o teu estudo pessoal mesmo com Calvino e a tua própria relação como pastor de igreja, pregador e também teólogo, como que Calvino te ajudou nisso? Como Calvino e os textos de Calvino podem ajudar esse seminarista que talvez está acompanhando a gente aqui nesse bate-papo? Esse é o ponto. Tudo que Calvino escreveu tinha como foco a igreja local. Legal. Esse era o ponto. O Calbart, que também era outro enfant terrible da tradição reformada, né? Ele num texto, Como Minha Mente Mudou, uma prestação de contas pública, já escrito aí, já no final da carreira dele, uns 20 anos, 15 anos antes do falecimento dele, ele vai dizer que a grande alegria dele não era que a dogmática eclesiástica estava sendo debatida nas grandes faculdades de teologia na Europa e nos Estados Unidos. A grande alegria dele era ir na casa de um pastor e ver a dogmática no gabinete do pastor, o pastor servindo das formulações da luta dele com o dogma cristão para batizar, para casar, para enterrar, para pregar, etc. e tal. Então, nesse sentido, Barth é bem calviniano. Quer dizer, todo o esforço de Calvino, escrevendo as Institutas, seus tratados, seus comentários, suas cartas, fomentando a produção de hinos bíblicos, a redescoberta da salmódia dentro da igreja, tudo isso tinha um fim de edificação da igreja. A semelhança de Lutero e Zwingli, eles não eram teólogos profissionais de torre de cristal, mas todo o esforço de estudar os pais e repensar a fé e ler a Bíblia nos originais tinha como alvo a igreja local. Uma história curiosa, eu encerro. Quando a peste irrompeu em Genebra, Calvino é um dos primeiros a se voluntariar a ir para os hospitais para servir como capelão. Mas os pastores que serviam com Calvino em Genebra entendiam que ele era tão importante que ele não deveria fazer isso. E vários deles se ofereceram para ir servir no leito de morte no lugar de Calvino. Essa história pequena resume muito esse interesse de Calvino. O foco todo é na igreja. Todo esforço concentrado de escrever, de trocar correspondência, de pregar, todo o foco, a glória de Deus, a alegria do povo de Deus, a edificação do povo de Deus, ver surgir de fato uma igreja reformada, dependente da graça que vem pelos sacramentos, disciplinada, sobretudo disciplinada, um tipo de exército marchando para levar a glória de Deus até os confins da terra. Calvino manda os primeiros missionários para a América, 1555. Eles vão aportar no Rio de Janeiro, vários deles ali, 4 pelo menos, vão acabar sendo mortos por ordem de Villegagnon. O outro consegue fugir, vai ser morto em São Vicente, martirizado à fogueira na presença de José de Anchieta. Esses homens vieram para cá enviados pelo próprio Calvino, trocando correspondência com Calvino, estimulados por Calvino, para criar uma igreja fluminense. Isso em metade do século XVI. Muito bom, Franklin, muito bom mesmo. Você que então nos acompanhou, não é? Nessa conversa, que fique essa palavra aí de encorajamento para você que está interessado nos estudos da teologia, mas ao mesmo tempo se preocupa em servir melhor a igreja com boa teologia. Eu queria, antes de encerrar o nosso bate-papo, indicar para vocês o livro do meu amigo Franklin Ferreira, Pilares da Fé, a atualidade da mensagem da Reforma. Foi o último livro, é o último livro, né, Franklin? Saiu agora recentemente. Abril,
Saiu abril. agora. É um livro espetacular, eu tive a oportunidade de acompanhar e ler esse livro. Leitura, eu acho que não só para celebrar esses 500 anos da Reforma, é uma homenagem, né, Frank? Sim. Sem sombra de dúvida, é uma homenagem à Reforma Protestante, não é? E, sem sombra de dúvidas, é um daqueles livros que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Você concorda, Franklin? Você não pode falar, quem fala sou eu. Exatamente, você que fala, se você diz. Então você que acompanhou a gente nesse bate-papo, muito obrigado pela sua participação.